E hoje eu gostaria então que os irmãos pudessem acompanhar comigo a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 3, do verso 15 até o verso 22. O apóstolo Paulo permanece falando sobre o assunto que estudamos na semana passada, mas ele vai inserindo alguns novos detalhes. E hoje eu tenho uma palavra tão bela do Senhor para mim, para você. O Espírito Santo nos entregou essa palavra de maneira tão preciosa. Eu acredito que nós seremos muito edificados pela palavra dele, pois ela não volta vazia, mas ela sempre cumpre o propósito que Deus aprove que ela cumprisse. Então ela está sempre transformando os nossos corações e nos trazendo advertência, alertas, consolos, instruções nessa caminhada, que apesar de penosa, é proveitosa quando a gente tem Jesus ao nosso lado. Então Gálatas capítulo 3, verso 15 até o verso 22, Paulo permanece falando sobre a aliança que Deus havia feito com Abraão. Nós vimos semana passada que Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele pela fé. E essa aliança estava baseada, enraizada na pessoa de Jesus Cristo, seu filho, o seu descendente, seu futuro descendente. E por causa dessa promessa em Jesus, todos que viessem a crer nele seriam benditos, todas as nações da terra. Então Paulo vai continuar falando dessa aliança com Abraão. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada não pode ser revogada, ou ninguém lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, mas de forma que venha a desfazer a promessa. Por quê? Se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo algum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Senhor, fala com a tua palavra em nosso coração. Vem sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês sabem dizer o que algumas religiões do mundo, nós poderíamos até citar algumas, assumem para si de diferente da religião que o próprio Deus estipulou na sua palavra? Por exemplo, qual a diferença do mormonismo, ou do testemunho de Jeová, do espiritismo, da Igreja Católica Romana e de até algumas igrejas evangélicas? Qual a diferença dessas igrejas para outras? O que o budismo, o islamismo e essas religiões que eu acabei de citar têm em comum? Via de regra, a maioria dessas instituições e religiões que eu acabei de citar enxergam a salvação como uma obra de baixo para cima. Um homem, ele consegue ser salvo e justificado diante de Deus, a sua alma encontra paz e salvação, quando ele atinge níveis de obediência e maturidade que agora lhe dão o direito de serem salvos por Deus. Então nós podemos citar que existem várias maneiras do homem ser salvo, além de acreditar em Jesus Cristo por meio de algumas religiões. É possível que o homem seja salvo por meio de algumas penitências. Deus irá aceitar, algumas religiões dizem isso. Outras vão ensinar que é possível que ele seja salvo por boas obras, obras de caridade. Se ele fizer um bem ao próximo, Deus vai ver o que ele está fazendo e vai dar a ele a justa paga, a consequência dos atos bondosos que ele tem feito. Outras religiões vão ensinar, por exemplo, o espiritismo, de que quanto mais um homem evolui e reencarna, ele vai reencarnando e evoluindo, ele vai atingindo o seu karma espiritual perfeito, até que ele atinge a perfeição, e aí sim, por tantas coisas boas que ele fez, e de tantas vidas que ele viveu, ele vai pagando pelos pecados da vida passada e vai se tornando merecedor da vida eterna. O que faz
faz Jesus ter sido tão rejeitado quando ele veio à Terra? Porque Jesus ensinou que a salvação é totalmente o contrário do de baixo para cima, mas a salvação é de cima para baixo. Jesus mostra com a sua própria existência, a sua natureza encarnada, quando ele nasce na forma de homem, de que não é o homem que vai atrás de Deus, mas é Deus que vem atrás do homem. A salvação é de cima para baixo. E aqui nós temos um texto muito interessante, que na semana passada nós estudamos sobre a religião, a aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Uma aliança que foi formulada por meio da fé, tão somente pela fé. Deus não exigiu nada além de Abraão do que fé, e a fé foi Deus que lhe deu. Essa fé que Abraão teve formulou-se numa aliança com Deus, que ele foi justificado, ele foi inserido em bênçãos, ele foi inserido em promessas, e ele foi liberto da maldição da lei. Nós vimos isso dos versículos 6 até o versículo 14. Depois você pode ir acompanhando aí, tanto na internet, como depois você pode ler na Bíblia mesmo, esses textos aí, e você vai relembrar tudo que a gente já tem pregado nesse tempo. E o que a gente encontra aqui, irmãos, é a bela evidência de que nós temos duas religiões no mundo, a de Deus e a dos homens. A religião de Deus é aquela que eu admito a minha total incapacidade de ser salvo e necessito desesperadamente de um Salvador, de uma salvação de cima para baixo. Quando Jesus Cristo morre na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou. Ele se rasgou de cima para baixo. Não foi um sacerdote que chegou diante do tabernáculo e rasgou aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Foi Deus que o rasgou de cima para baixo. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele veio atrás do pecador. Ele vai atrás da ovelha perdida. Ele nos encontra na caminhada. Ele vê que nós somos ovelhas precisando de um pastor, e ele vem pastorear a gente. Bondosamente ele vem. Ainda que a gente não mereça, ainda que a gente não corra muito atrás dessas coisas, porque nós não estamos muito preocupados com isso. A gente fica preocupado com outras coisas, não com a salvação. A gente se preocupa com sexo, poder e dinheiro. A gente não está preocupado com Deus e salvação. Isso é uma coisa que ocorre muito de vez em quando na vida da gente. Mas Deus sabe a nossa real necessidade. E Ele vem atrás de nós, porque Ele conhece o nosso coração e Ele sabe o que precisamos. E Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, eu vou te abençoar, e em ti serão benditos todos os povos. Ali a promessa era a Cristo, pois o próprio texto que a gente acabou de ler diz que a promessa que Deus fez com Abraão não era com os descendentes, mas com um descendente, que é Jesus Cristo. A primeira vez que eu li esse texto nessa semana, para preparar essa mensagem, me deu vontade de parar de pregar Gálatas, porque eu achei esse texto muito difícil. Aí me deu vontade de pregar o Salmo 23 mesmo. O Senhor meu pastor não faltará. Mais fácil, né? Todo mundo conhece, não tem perigo. Mas eu revi, e eu cheguei numa verdade preciosa demais nesse texto. Uma verdade, ainda bem que eu vou pregar, o Espírito Santo vai falar aos nossos corações nessa noite. É que Deus tem uma aliança com o seu povo, que ela é irrevogável. Deus fez uma aliança com Abraão. Essa aliança se estende a todos os homens e mulheres que creem em Jesus como seu Salvador. E nada no mundo pode desfazer essa aliança que Deus tem comigo e com você. Nada no mundo. Esse texto é tão precioso, ele consola tanto o meu coração, que Deus nessa noite está falando comigo e com você mais ou menos o seguinte: você crê em Cristo como seu Salvador? Você quer que Ele morreu na cruz para lhe dar o perdão de pecados e a vida eterna? Creio. Então Deus tem uma aliança com você, que nem os céus, nem a terra, nem demônios, nem pastores, nem padres, nem profetas, nem ninguém desse mundo pode desfazê-la, mudá-la ou revogá-la. Eu tenho uma aliança com você. Deus tem uma aliança comigo com você. Ele estabeleceu um pacto, uma promessa comigo e com você, que Ele governa sobre a história. E Ele tem essa aliança guardada a 7 chaves. Já viu aquele filme do Todo-Poderoso? Que o Jim Carrey abre um gavetão? Aquele filme é muito legal, né? Ele abre um gavetão, assim, aquele gavetão dos formulários da vida das pessoas. Pois é, Deus tem uma aliança com você exatamente num gavetão celestial. Ele está muito bem protegido e guardado. Ninguém pode rasgá-la. E por incrível que pareça, nem você pode desfazê-la. Isso que eu acho mais legal. A aliança que Deus fez comigo, nem eu sou capaz de cancelá-la. Eu não posso chegar em determinado momento da vida e falar assim: Deus, cansei, não quero mais essa aliança. Eu quero me comprometer com outras coisas. Deus vai falar comigo assim: bacana, deixa eu falar uma coisa com você. A aliança que eu fiz com você só tem uma assinatura. O contrato aqui é unilateral. Você não tem parte nenhuma nisso aqui. Você recebe só as bênçãos.
Quem escreveu foi Cristo, a sua assinatura não está aqui, não tem como você negar exatamente tudo que está aqui. Eu tenho uma aliança para você, que ela não vai ser desfeita. Isso é muito bom. Deus chama Abraão, faz uma aliança com ele, e Paulo agora vai falar sobre a diferença da lei e da aliança. Por que nós vamos falar sobre esse assunto? Porque o texto vai dizer de que alguns crentes da região da Galácia haviam se desviado para um novo evangelho, outra mensagem. O que aconteceu? Paulo chegou lá e falou para eles: a parada é o seguinte, preço da vaca 120, não, mentira, falou isso não. A parada é o seguinte: quem crê em Jesus Cristo será salvo, quem não crê está condenado. A parada é o seguinte: ou você crê em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida para o Salvador, ou você está frito. Aí a galera falou assim: é mesmo, Paulo? É assim que funciona. Entrega a vida para Jesus, entrega seu coração para Ele, arrepende dos seus pecados, confessa Ele como Salvador, para de tentar buscar a salvação por força própria, se renda e as coisas vão dar certo, você vai ser salvo. Vai, galera, glória a Deus, então agora todo mundo salvo, e aquele batismo, aquele almoço de batismo depois, provavelmente, né, aquela coisa maravilhosa. A turma foi caminhando, cantando e seguindo cantando. Chegou uma galera, os tal dos judaizantes, com a lei judaica debaixo do braço, e fala com eles assim: arruma o bigode. Nada contra quem tem bigode, arruma o bigode. Eu tenho uma coisa para falar. O que vocês têm para dizer? Eu tenho para dizer o seguinte: apóstolo Tiago, apóstolo fulano e apóstolo fulano mandou a gente aqui para falar com vocês que esse negócio de acreditar em Jesus é muito bom, mas falta uma parte do evangelho. Falta cumprir a lei de Moisés. A galera, mas Paulo não falou nada para a gente dessa parte, rapaz. Não, é porque Paulo é ladrão. Paulo está querendo pegar dinheiro de vocês. Você já imaginou, gente? Você é salvo assim? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer em Jesus? Conversa estranha, é muito fácil. Não, é muito fácil assim não. Pode ver que Paulo está querendo alguma coisa errada de vocês. Eu tenho para você, vou te falar como é que é. Tem que fazer as coisas direitinho para acreditar em Jesus, é muito bom. Mas isso é uma parte do caminho. Tem também que deixar de comer carne de porco. Isso é lei dos judeus, querendo que a galera obedecesse essas coisas. Pior, aquela turma nem judia era. Pior ainda, né? Aquele povo nem judeu era. Não, tem que deixar de comer carne de porco. Outra coisa, carne com sangue, rapaz, nunca. Aquele chouriço então que você gosta, esquece. É a picanha sangrando assim na grelha, esquece. Não pode mais. A galera aí tá pegando pesado. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que circuncidar, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo. A turma então foi pegando regra, preceito, lei. E falou assim: meu Deus, eu não imaginava que era tão difícil assim receber a salvação. Quantos de nós, irmãos, já ouvimos milhares de vezes de que para ser salvo a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, 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 tem que fazer aquilo outro. A igreja está enchendo a cabeça do povo de regras de homens, enquanto o evangelho é simples: crê em Cristo, tu e tua casa, e vocês serão salvos. Então Paulo escreve de novo uma carta para os Gálatas, pois uma galera havia se desviado e estava seguindo essa turma, um monte de prática de legalismo, de judaísmo no meio da igreja. Paulo falou: não, gente, está tudo errado. Quem vos fascinou, capítulo 3, versículo 1, ó Gálatas insensatos, seus burros, seus tolos, quem fascinou vocês, quem enganou vocês? O evangelho é Cristo. Por que vocês abandonaram tão depressa o evangelho de Jesus Cristo? Ele começa a falar: olha só, Deus não fez uma aliança com Abraão, não foi pela fé. Vocês não são judeus. Na verdade, os judeus não estão falando que vocês deveriam obedecer a Deus, mas Deus não fez uma aliança com Abraão, que é judeu, o pai da fé, com fé. Por que então tanta lei, tanta regra? Mas agora Paulo vai falar outras coisas. Ele vai dizer que existe relação entre a fé e a lei, ao mesmo tempo que existe diferença entre a fé e a lei. Porque provavelmente os judaizantes devem falar assim: ok, Paulo, somos salvos pela fé, mas e a lei de Deus no Antigo Testamento? O que a gente faz com ela então? Se a salvação é pela fé, por que a Bíblia fala olho por olho, dente por dente? Se a salvação é pela fé, o que a gente faz com os 10 mandamentos? Então vamos esquecer tudo isso, vamos viver a vida loucamente e vamos só viver com fé. Afinal de contas, ela não costuma atrapalhar. É verdade, a fé não vale. A fé no verdadeiro Senhor não vale. Então, chegando nesse ponto, o apóstolo Paulo caminha aqui em Abraão, em Moisés e em Jesus Cristo. Quais são as diferenças que nós temos entre a fé e a lei?
Quais são as relações que nós encontramos entre a promessa, a aliança da fé e a lei? A primeira lição que nós podemos tirar para nós nessa noite é de que a aliança que Deus tem com o seu povo nunca poderá ser revogada. Deus tem uma aliança comigo e com vocês, isso eu já falei, e ela não pode ser cancelada. Nunca será cancelada. Isso te deixa contente? Isso me deixa muito contente. Porque tem dias, irmãos, que eu pareço uma criança que acha que está crescendo e já sabe atravessar a rua sozinho. Tem dia que eu sou assim. E aí eu vou atravessar a rua com Deus, eu fico doido para soltar na mão dele. Soltar da mão dele. E falo, para, pai, eu sei como é que atravessa. Eu sei como é que é. Mas Deus segura a mão da gente tão forte que por mais que a gente tenta soltar, Ele não solta. Essa aliança que Deus tem comigo e com você, ela não pode ser revogada. Por que o apóstolo Paulo diz que ela não pode ser revogada? Tudo começa no versículo 15, quando ele vai dizer que uma aliança que seja de homem não pode ser ratificada. Imagina a aliança de Deus. Quando Paulo fala assim, fala como homem, não é porque o que ele está dizendo agora não é palavra de Deus, é palavra de homem. Não, ele está dizendo o seguinte, veja a situação humana. Paulo aqui usa os antigos contratos gregos que depois de assinado e ratificado, esse contrato não poderia ser alterado, não mais. Se fosse alterado, teria um sério problema, mas no antigo contrato grego não cabia alteração nenhuma em contrato. Uma vez feito, não podia ser mudado. Aí Paulo está falando assim, se é tão sério assim com as leis dos homens, imagina como é com a lei de Deus. Então eu queria te lembrar de uma coisa, quando você estiver vivendo a sua vida, e por algum momento você parar e pensar assim, eu acho que Deus não me ama mais, você pode lembrar de uma coisa. O meu exemplo aqui ele é muito bobo, mas eu acho que ele serve para te ajudar. O contrato que você faz nesse mundo, ele tem data de vencimento. Ele não pode ser mudado antes que vença, mas ele pode ser renovado. O contrato que Deus fez com você, ele não tem data de vencimento, ele não pode ser cancelado. Ele vai continuar te amando ontem, hoje, amanhã e eternamente. Porque o contrato está nas mãos dele, foi ele que fez, não depende de você, depende dele. Nós dependemos dessa aliança. Esse que Paulo vem dizer no versículo 15. Depois ele diz no versículo 16 de que essa aliança não pode ser revogada porque é uma aliança que Deus fez com Jesus Cristo. Gente, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: Deus fez uma aliança com ele mesmo, de que ele não vai cancelar a sua própria aliança. Ele vai dizer no versículo 16, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não são aos descendentes, como se muitos, mas um só, ao teu descendente, que é Cristo. O versículo 16 fala. Deus fez uma aliança com Cristo. A gente viu no sermão da semana passada, na mensagem que a gente estudou, de que Deus prometeu para Abraão um filho. E diz para ele que através desse filho ele seria pai de muitos filhos. E a Bíblia chama Abraão de pai da fé. Ou seja, Abraão não está ligado, a promessa de Deus não está ligada a nenhum caráter físico em último lugar. Em último lugar, a palavra que Deus faz a Abraão está ligada em caráter espiritual. Abraão não é pai de muitos filhos físicos. Abraão é pai de filhos na fé. Que fé é essa? Fé que ele creu de que depois de muitos anos veria um homem nascido de mulher, de uma manjedoura, e que viria da sua família, da sua linhagem, do seu povo, de sua casa, que iria salvar e perdoar o pecado de toda a humanidade. Abraão creu em Jesus, e isso lhe foi imputado para a justiça que havia. Gente, Abraão não colocou a fé dele em Isaac, não. Abraão não colocou a fé dele em Jacó, em José. Abraão não colocou a fé dele em Davi. Abraão colocou a fé dele em Jesus, antes que Jesus viesse. A nossa vida é a mesma, só que nós colocamos a fé em Jesus depois dele ter vindo. O que mudou aqui, ou antes de Cristo ou depois de Cristo? A fé e o Cristo continuam o mesmo. Ele creu, e isso lhe foi dado salvação. Essa salvação, ela não é territorial, ela é espiritual. Mas os judeus achavam que só os judeus podiam ser salvos. Não entenderam de que o assunto que Deus tinha aqui era bênção para todos os povos que acreditassem em Jesus Cristo. Então, por causa da fé em Jesus, a aliança que Deus tem com você, ela é inalterável e irrevogável. Se você acreditar em você, se você acreditar na religião, se você acreditar em quem nos prega aqui nessa noite,
Se você acreditar no pastor, no padre, sei lá quem for, se você acreditar nas paredes da igreja, se você acreditar na sua família, no seu dom, no seu talento, no seu dinheiro, sei lá no que você acredita, o contrato está cancelado. Não existe, na verdade, não existe contrato. Porque o contrato que Deus fez não foi em religião, o contrato que Deus fez não foi com dinheiro, o contrato que Deus fez não foi nada disso. O contrato que Deus fez foi com fé em Jesus Cristo. Você deve crer em Cristo, e em Cristo só, e nada mais. Esse é o contrato que Deus tem com você. É você, Deus e Cristo. A igreja, a religião, ela deve existir para te ajudar a entender esse contrato e andar com Jesus. Se ela não está te ajudando, você precisa ver direitinho que ela está te atrapalhando. A religião deve cooperar e não atrapalhar. Nós atrapalhamos, nós não podemos atrapalhar o que Jesus está fazendo. A gente nem consegue. Às vezes a gente tenta. A nossa missão é cooperar com o que a palavra de Deus vai dizer. Crê em Jesus, será salvo. Por fim, no versículo 17 e 18, ele diz que essa aliança é irrevogável porque ela é unilateral. Sabia disso? A aliança que Deus fez comigo e com você não exigiu de mim absolutamente nada. Versículo 17 e versículo 18. E digo isso, uma aliança já anteriormente cancelada, confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não pode abrogar de forma que venha desfazer. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão lá no passado. 430 anos depois ele dá a lei para Moisés. E os judeus viram e falam assim: aqui, ó, está aqui o padrão para sermos salvos. Não matarás, não farás isso. Não fazendo tudo isso, sou salvo. Aí Paulo fala assim: você não sabe nada. Deus fez uma aliança com Abraão 430 anos antes da lei aparecer. A aliança não era a lei. Só que eles não entendiam muito bem para que servia a lei em relação à aliança. E aí eu queria falar uma coisa para você. Infelizmente ainda tem muito crente que não sabe para que serve a lei. Já viu aquela história de que o Antigo Testamento salvava pela lei e que o Novo Testamento salvava pela graça? Mentira. O Antigo Testamento salvava pela graça e o Novo Testamento pela graça. A lei nunca foi meio de salvação, nem no Antigo Testamento, nem no Novo ou qualquer outro testamento que você possa tentar existir, criar essa cabeça. Deus sempre salvou pela graça e a lei nunca falou sobre salvação. Mas eles achavam de que a lei salvava e a lei nunca salvou. Então a promessa em você é para você entrar na vida eterna com Ele. O que Deus exige de você? Fé. Deus não exige mais nada de você. Tem mais nada que você possa dar que Deus já não tenha. A única coisa que Ele quer de você é a fé. E pasmem, é Ele que nos dá a fé, pois a fé é dom de Deus, diz Efésios capítulo 2. Tudo que eu tenho para ser salvo é Deus que me dá. E precisa de pouco, precisa de fé. Então essa aliança era irrevogável, pois só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o Senhor. Então, irmãos, a primeira lição que eu deixo é essa aqui: Deus tem uma aliança conosco, que ela não pode ser cancelada. Por que ela não pode ser cancelada? Porque é uma aliança muito maior do que as dos homens. Assim como a dos homens não pode ser cancelada, a de Deus muito menos. É uma aliança feita com Cristo Jesus, e é uma aliança unilateral. Eu e você temos parte dessa aliança, só com fé. O resto é Cristo quem faz. E você acha que Cristo vai errar em algum momento dessa aliança? Ainda bem que não. Eu gosto muito da frase do Augusto Nicodemos, que ele costuma dizer assim, que salvação não se perde. Porque se pudesse perder, eu nem lembro onde eu guardei a minha. E é isso mesmo. Se salvação pudesse perder, eu nem sei onde eu pus a minha, a última vez que eu pequei. Eu escondi ela numa gaveta e já não acho ela mais. Mas a salvação não se perde, porque essa aliança está nas mãos do Senhor. A segunda lição e última que eu quero deixar para nós nessa noite é de que a lei dele ainda tem o seu valor. Então vamos lá. Se a salvação é só pela fé, vamos rasgar o Antigo Testamento, como já disse um pastor aí outro dia no YouTube. O Antigo Testamento disse ele, pode ser rasgado, não tem nada que preste lá. Absurdo isso aí. Se Deus prometeu a Abraão fé, por que 430 anos depois ele vem para Moisés e dá uma lei? O que nós vamos fazer com os 10 mandamentos? O que nós vamos fazer com todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento? Coitada da novela, da Record. Não vai passar nunca mais se a gente acabar com os 10 mandamentos. O que nós vamos fazer com isso? Paulo agora vem dizer para nós de que a lei tem alguns propósitos.
Então, no versículo 19 e 20, ele faz uma pergunta e responde. Depois, no versículo 21 e 22, ele faz outra pergunta e responde. A primeira pergunta que ele faz é o seguinte: qual é a razão de ser da lei? Qual a mesma pergunta? Então, para que serve a lei? E aí, Sr. João, para que serve a lei? O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 19 e 20 que a lei serve por causa das nossas transgressões. E a lei serve por causa da pessoa de Cristo Jesus. A lei tem dois propósitos. Na primeira pergunta de Paulo, ele dá duas respostas. A primeira resposta que ele diz está aí no versículo 19. Você pode ler comigo, por favor? Vamos ler juntos? Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Pode segurar aí. A lei foi dada por causa das nossas transgressões. Ela foi adicionada por causa dos nossos pecados. O que é isso? Irmãos, isso é exatamente o que Paulo diz em Romanos 7,7. Ele diz assim: eu não teria conhecido o pecado se a lei não tivesse me dito. Sabe por que Deus escreveu a lei dele? Para você poder ler a lei e perceber de que você precisa de um Salvador. Qual que é a razão de ser das leis de Deus? Para que a gente leia a lei e a gente encontre na lei que nós somos pecadores. A lei serviu e serve para condenar cada um de nós. Infelizmente, tem muita gente tomando a lei para achar que vai ser salvo por ela, ou para provar a santidade. Tem muita gente que usa a lei para provar a santidade. Olha, eu não mato, olha, eu não roubo, olha, você não conhece, olha, eu faço nada escrito aqui, gente, eu sou padrão, eu sou modelo. Mas ao ler direitinho a lei de Deus, a gente percebe que a lei de Deus não são apenas 10 mandamentos. A lei de Deus é toda a palavra de Deus. E qual é o homem que consegue cumpri-la perfeitamente? Quem é capaz de ler a lei e praticá-la completamente? A gente então fica perdido. E a gente conhece a lei de Deus, conhece os nossos pecados. Por isso que o texto diz de que Deus nos deu a lei por causa das nossas transgressões, até a chegada de um Salvador. Eu não saberia que mentir é pecado se não tivesse escrito em lugar nenhum que não pode mentir. Eu não saberia que cobiçar as coisas do próximo é pecado se nunca tivesse sido registrado que é pecado. Então a lei não serviu para me dizer como ser salvo obedecendo. A lei me serviu para dizer de que eu preciso de um Salvador. Para isso que a lei veio. Para mostrar que a gente não consegue cumpri-la e Cristo é aquele que pode nos salvar. A lei vigorou por um pequeno tempo para que a gente pudesse ser salvo através de Jesus Cristo. Eu gosto de pensar nisso, na lei como um grande raio-x da vida cristã. Você está doente e você precisa fazer um raio-x para perceber qual que é o seu problema. E você faz o seu raio-x lá e detecta a sua doença. O que você consegue fazer com aquele raio-x? Você pode ter duas opções fantásticas. A primeira é levar no médico. Ele pode receitar o remédio adequado, o tratamento adequado, e você se recuperar. Esperamos sim, né? A não ser que ele diga que é virose, como a maioria das coisas são. Agora, você pode fazer uma outra coisa muito legal. Você pode pegar o raio-x que você fez, colocar ele na água quente, fazer um chá com o seu raio-x. E você pode tomar aquele chá para você ser curado da doença que você tem. Você acha que vai curar? Não. O raio-x ele tem a eficácia de mostrar a doença e não de curar. Qual é o propósito da lei? A lei mostra a doença, mas não pode curar. A lei não cura a doença. A lei mostra que eu estou doente. Quem cura a doença? Jesus Cristo. Por isso que ele fala que eu não vim salvar os bonzão. Eu vim curar os doentes. Porque o são não precisa de médico. Quem lê a lei e acha que está certinho, não precisa ser curado, já está ótimo. Agora, quem lê a palavra de Deus e percebe que está perdido, esse sim precisa de um Salvador. Eu vou falar para vocês, toda vez que eu leio a Bíblia, eu vejo quão longe eu estou do padrão de Deus. E todos os dias eu declaro como eu preciso de um Salvador. Porque a Bíblia sempre aponta as minhas doenças. E eu vou mentir para vocês não. Eu tenho muitas doenças. Algumas que eu acho até que são incuráveis, lá dentro do meu coração. Gente, é cada coisa absurda. Mas louvado seja Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode curar todas as coisas.
e Ele opera em nós com poder e graça. É isso que Paulo está dizendo. Se eu tentar praticar a lei para ser salvo por ela, eu estou errado, porque eu estou tomando o chá do raio-x. E o chá do raio-x não adianta de nada. Quem cura é Jesus. Isso é fantástico. Ele ainda diz que a lei é menor do que a promessa, porque a lei que Deus deu a Abraão, a promessa que Deus deu a Abraão, Deus deu só a ele, sem mediador, sem anjo, sem nada. Mas a lei que Ele deu a Moisés, Ele deu através de mediadores. Então Abraão ouviu a voz de Deus. Moisés recebeu, o povo recebeu a lei através de Moisés e dos anjos. Então Deus está falando para Paulo, e Paulo dizendo ao povo: vocês vão acreditar numa palavra de salvação que Deus falou diretamente a Abraão, ou vocês vão ficar confiando na salvação de vocês na mão de anjos e na mão de Moisés? A promessa é muito maior, a promessa é muito mais eficaz, e a promessa é muito mais relevante. Aí minha pergunta para você é o seguinte: por que os crentes vivem atrás de toalhas, ungidos, sabonetes orados? Será que só a fé em Jesus Cristo não é mais suficiente? Por que o povo vive atrás de tanta religiosidade, legalismo e moralismo? Será que Jesus não é mais suficiente? Por que o povo vive atrás de penitências cristãs, de dízimos altos como recompensas de salvação? Será que Jesus não é mais suficiente? Por que o povo vive atrás de tantas regrinhas cristãs? Não pode isso, não pode aquilo, corta o cabelo, faz aquilo outro, larga isso, larga aquilo. Será que Jesus não é mais suficiente? Será que o Evangelho não é mais poderoso do que a lei dos homens? E a gente sempre recorre à opinião humana e vai colocando a palavra de Cristo em segundo lugar? Não existe nada maior e melhor do que Jesus. Não conheço e nunca vou conhecer, porque Ele é poderoso. Primeira pergunta é essa: qual a razão de ser da lei? Para mostrar a doença e apontar para um Salvador. E é por isso que depois ele vai dizer: então a lei é contrária à promessa? Não. No versículo 21 ele pergunta: então a lei é inimiga da promessa? A fé e a lei não andam juntas? Será que a graça e as obras elas batem de frente uma na outra? Para a salvação, sim, mas para a vida cristã, não. Existem dois detalhes aqui. O primeiro é de que a lei ela vem depois da salvação. Nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para as obras. A gente, depois de salvo, procura andar no caminho de Deus. Não acerta o tempo todo, mas a gente procura acertar e obedecer os ensinamentos da palavra de Deus. Mas o grande detalhe que Paulo chama a atenção aqui é de que a lei trabalha em prol da promessa. A lei trabalha em mostrar para Jesus. A lei é um holofote que ilumina o astro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: se existisse uma lei que pudesse dar vida por meio dela, seria ótimo. Versículo 21. Se tivesse na Bíblia algum versículo que falasse assim: faça isso e pronto, seria muito bom. Mas tem um detalhe: não tem essa lei na Bíblia. A lei serve apenas para mostrar de que eu não serei salvo por obras da carne, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Então, já que a lei não pode salvar, ela não pode justificar, mas ela mostra quem pode, ela aponta para quem vai. Lutero dizia o seguinte: o ponto principal da lei é tornar os homens piores e não melhores. A lei mostra o pecado dos homens. Eles são humilhados, assustados, desanimados, quebrantados. Então, são levados a buscar uma graça, a graça de Deus. E assim são levados a conhecer Jesus Cristo. Portanto, a lei não anula a promessa, mas a lei confirma a promessa e a torna reconhecida. É por isso que Paulo diz no versículo 22, de que a Escritura colocou todos debaixo do pecado. Versículo 22. A lei encerrou todo mundo debaixo do pecado. O que Paulo está dizendo aqui é de que a lei vem, coloca a gente num saco hermeticamente fechado e escreve assim: pecado. E a gente fica preso ali. E preso nos nossos pecados, e preso na nossa limitação, preso nas nossas ofensas contra Deus, a gente só tem um recurso: aguardar que a salvação venha de fora. A gente só tem um recurso: esperar que alguém abra esse saco e nos tire de lá de dentro. A lei nos ensaca no pecado, e Jesus vem, abre o saco e nos dá vida e vida eterna e vida em abundância. Isso é um privilégio tão grande que a gente tem. Então tem algumas aplicações para nós. A primeira delas é que Deus fez uma aliança conosco, irmãos. Ela não pode ser alterada, ela não pode ser revogada, ela não pode ser cancelada, porque Deus é mais fiel que os homens. Ele não descumpre a sua palavra e Ele não falha no seu contrato. Deus não falha no contrato de salvar o homem. Ele nos ama ainda quando nós somos infiéis. Ele permanece sendo
fiel. A aliança de Deus é válida para todos os homens que estão em Jesus Cristo. Agora tem um detalhe: quem faz parte dessa aliança não é quem admira Jesus, não é quem acha que ele é um bom exemplo a ser seguido, e nem é quem está muito próximo dele. Quem vive Jesus, quem respira Jesus e quem ama Jesus, quem vive Jesus dentro de si, quem está unido a Jesus, esse sim faz parte dessa aliança. Não é se eu gosto um pouquinho de Jesus, é se eu e Jesus estamos unidos pela fé. Eu faço parte dessa aliança. Nós não estamos com Cristo, nós estamos em Cristo. Isso é tudo que faz toda a diferença. Em Cristo. Então a aliança, ela deve fazer com que a gente mova e viva em Jesus Cristo, enxertados na videira. A aliança de Deus, irmão, em terceiro lugar, é pela fé, ela é unilateral. Se tivesse uma cláusula exigindo alguma coisa para você fazer, esse contrato seria quebrado antes de ser assinado. Vou te salvar, mas você tem que fazer isso, isso e isso. E só no tempo de chegar no cartório e reconhecer firme, o contrato já foi anulado. Porque no meio do caminho a gente já tinha falhado. Mas esse contrato não foi feito conosco, mas foi feito no sangue de Jesus Cristo. Jesus assinou no nosso lugar. Não pode dar errado. Por fim, a razão da lei, em todo esse detalhe que a gente viu, não é salvar, mas apontar a doença e mostrar o Salvador que pode curar. A lei confirma a promessa por meio de Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, nesses 8 versos, Paulo caminha em mais de 2000 anos da história cristã. Ele vai em Abraão, ele vai em Moisés e termina em Cristo. E eu gostaria de encerrar com a frase de John Stott, conhecido John Stott, pastor anglicano da Inglaterra. Ele disse que a lei em Jesus Cristo, que Paulo acaba de ler aqui, a promessa em Jesus Cristo e a lei, nesse texto, é nada mais do que uma caminhada que Paulo faz nas cadeias montanhosas. E subindo cada montanha, ele passa por Abraão, ele passa por Moisés, mas ele chega no pico do Monte Everest e lá está Jesus Cristo. Que a gente possa encontrar a salvação lá no alto, no pico do Everest, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, onde a promessa feita a Abraão, ratificada por Moisés, cumpre a sua plenitude em Jesus. Que Jesus nos dê essa salvação imerecida que nós tanto precisamos, em nome de Jesus. Senhor, eis a tua palavra diante de nós. Um texto, a Deus, é difícil, um texto até difícil de compreender cada palavra de Paulo, mas com uma mensagem simples, que é a mensagem que sempre foi dita pelos séculos dos séculos, de que não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo. Aliança feita por fé, sem obras da lei, sem sacrifício, sem inventar moda, mas simples com Cristo, entregando o coração em Jesus Cristo. Deus, eu peço pela minha vida e pelos meus irmãos que estão aqui. Peço que o Senhor nos perdoe, Deus, por muitas vezes relutamos em crer nesse evangelho tão simples. Deus, que não exige que a gente dê piruetas espirituais, mas só confesse os nossos pecados, Deus, e entreguemos nossa vida a Ti. Faça isso na minha vida e faça isso na vida dos meus irmãos que estão aqui. Que nessa noite, Deus, pessoas que ainda não entregaram a vida nas mãos de Cristo possam fazê-lo nesse momento. Deus, que o Senhor nos ajude a entender que não é por obras nenhuma, mas é pela graça. Isso não nos isenta da obediência, mas nos faz dependentes de Ti cada dia mais. Deus, obrigado porque essa aliança é eterna. Obrigado.